pessoas. Mais uma vez estamos aqui no nosso canal Ser Espírita para trazer um pouquinho do Espiritismo para vocês, um pouquinho que a gente aprendeu, um pouquinho que a nossa vida ensinou para nós, os livros ensinaram para nós, as palestras que assistimos ensinaram para nós e que modificaram a nossa vida, levaram um pouquinho a gente para uma vida mais disciplinada, uma vida mais regrada, uma vida mais focada em fazer as coisas certas, apesar das dificuldades naturais que a gente tem para lutar com as nossas imperfeições, com os nossos defeitos. E a gente está aqui exatamente para isso. Tudo que é importante na vida da gente, tudo que é objetivo, tudo que é meta, que a gente pretende conquistar, que a gente pretende ter para nós, seja em que termo for, há de se necessariamente a gente ter um plano. A gente ter a forma como a gente vai fazer, a gente ter a forma como a gente vai agir, quais são as pessoas que vão poder nos ajudar de alguma maneira, quais são aquelas que vão estar junto com a gente, o tempo que a gente pretende levar para fazer e principalmente aonde a gente quer chegar. E isso é planejar, isso é exatamente termos um planejamento do que a gente quer para nós. E falando de espiritismo, falando de reencarnação, todos nós no plano espiritual, antes de voltarmos aqui para o plano da carne, que a gente sabe que é para um resgate, que é para uma expiação, se é para uma prova, uma missão, a gente tem que saber quais são os nossos objetivos enquanto a gente estiver aqui. Quanto tempo a gente vai ficar aqui? Qual vai ser o sexo que eu virei? Serei homem, serei mulher? Eu vou ter uma família? Quem serão meus familiares? Eu não vou ter uma família, eu vou ser um órfão? Eu vou ser uma pessoa com uma saúde física perfeita ou eu vou ter dificuldades que me limitam? Qual tipo de trabalho que eu vou ter? Eu vou ter alguma tendência profissional ou esportiva, ou tantas coisas, tantos fatores da nossa existência, mas aqueles que são determinantes para nós. Porque eu posso vir como homem, mas esse não é um fator determinante para mim. O fator determinante para mim é a minha profissão. É dentro do meu trabalho que eu vou desempenhar tarefas relevantes a causas minhas de existências passadas e fatores relevantes para a minha personalidade, para eu corrigir erros, para eu aprender coisas novas, para eu melhorar. E tudo isso, antes da gente vir para cá, passa exatamente por um planejamento. O que eu preciso, quais são minhas necessidades maiores, por quanto tempo eu estarei aqui, em qual fase da minha vida vai ter aquele input diferente que vai fazer um diferencial dentro da minha necessidade, dentro da minha prioridade kármica em relação a outras vidas. E como é feito esse planejamento? Quem faz esse planejamento? Nós mesmos fazemos esse planejamento? Isso tudo é muito variável de acordo exatamente com a nossa evolução espiritual. Aquilo que nós já conquistamos como individualidade eterna e principalmente com o equilíbrio que nós estaremos enquanto no plano espiritual antes de retornarmos para cá. O quanto eu tenho capacidade de discernimento, o quanto eu tenho a capacidade de entender a minha personalidade, o quanto eu tive acesso às minhas vidas anteriores, aos fatores que limitam a minha possibilidade de crescer, quais são os fatores da minha personalidade que ainda me arrastam para a inferioridade, que me impedem de evoluir, de conquistar coisas novas, de melhorar como ser humano. Quanto mais preso, quanto mais próximos nós estivermos à inferioridade humana, às paixões degradantes, aos vícios, entregue ao erro e ao mal, menos eu vou ter capacidade de entender quem eu sou, quem eu fui e o que eu preciso. Se eu estou preso a uma situação ruim, como é que eu posso ter uma calma, eu posso ter um equilíbrio para poder fazer um planejamento e escolher o que eu quero para mim amanhã e de que forma eu vou conquistar isso amanhã? É que nem aqui no plano físico. Quanto maiores dificuldades nós tivermos de entender as coisas, quanto mais a gente se entregar a desregramentos, a vícios, maior dificuldade eu vou ter para conquistas, sejam elas quais forem, de caráter pessoal, de caráter profissional, preso que eu estarei
há situações limitantes e que me afastam de alguma forma de uma vida normal na sociedade. Então, os espíritos que estão lá, no plano espiritual, entregues ao erro, muitas vezes eles nem sabem que eles vão reencarnar. Quem cuida do planejamento reencarnatório deles são seus mentores, são aqueles espíritos preocupados com eles na situação em que eles vivem. E muitas vezes esse espírito retorna para o plano físico sem nem ter conhecimento do que está acontecendo. Ele tem que ser de alguma forma subjugado, auxiliado, para que ele possa vir aqui de alguma forma conseguir melhorar. Ele vai ter dificuldades, ele vai passar por momentos difíceis, ele vai gerar muita negatividade provavelmente aqui, durante a passagem dele, desde que ele tenha condições para tal, porque intimamente ele não quer ainda melhorar, ou ele não pensa ainda em melhorar. Ele foi praticamente obrigado a retornar. É como se nós pegássemos alguém que não tem condições de ficar na sociedade e colocássemos no hospital ou numa prisão. Ele vai estar limitado dentro das suas ações e vai ter que viver sob regras impostas a ele sem que ele tenha condições de escolher. E quanto mais evoluído a gente estiver, quanto mais preocupado em melhorar, em corrigir erros, maior será a nossa participação nesse planejamento. A gente vai poder ajudar nesse planejamento ou vai ter pelo menos a possibilidade de saber o que a gente vai passar quando a gente aqui chegar. Nossos mentores vão nos preparar, vão nos auxiliar e vão nos indicar o melhor caminho, a melhor maneira, o melhor corpo, as melhores situações físicas, a melhor família, tudo que vai nos facilitar para que venhamos a melhorar, a resgatar nossos débitos, a corrigir nossos erros e crescer. Então vai estar tudo planejado. Eu sou um espírito tipo, mais ou menos, não sou ruim, mas também não sou nenhuma sumidade espiritual. Mas como está tudo planejadinho, vai dar tudo certo, perfeito, sem problema nenhum. Não. Planejamento é que nem aqui. A gente planeja fazer uma viagem no final do ano. A gente vai fazer essa viagem no final do ano? Eu sei que eu quero ir para o Havaí, eu sei que eu tenho que comprar passagens, eu sei que eu tenho que procurar, ver os hotéis, eu faço um planejamento, esse mês não vai dar para eu ir, mas eu vou poder para ir em dezembro, eu posso fazer toda a preparação, ou na minha mente, ou no papel, onde for, para essa viagem, mas necessariamente essa viagem não irá ou irá ocorrer. Inúmeros fatores podem mudar o meu plano, aquilo que eu tinha planejado, que eu tinha determinado, e acaba ou a viagem não acontecendo, ou mudando o destino, ou mudando a data, eu ia com uma pessoa, já não vou mais. Inúmeras coisas podem mudar o resultado final dentro daquilo que eu havia planejado. Tudo vai depender do quê? De fatores que irão ocorrer durante esse período e principalmente das escolhas que eu fizer e do que eu determinar para a minha existência. Eu planejei viajar, eu tinha que guardar dinheiro. Eu não guardei o dinheiro, não vou viajar. Escolhas minhas determinaram que o meu objetivo não vai ser alcançado. Mas não significa que eu não tenha nada para fazer durante esse período. É aí que a bondade divina aparece novamente. Mesmo que nós tenhamos planejado as principais coisas que irão ocorrer na nossa existência, porque o que vem no planejamento são aqueles fatores que determinam mudanças substanciais, não as corriqueiras. A corriqueira a gente está fazendo todos os dias, a gente está gerando todos os dias. Mas as situações mais graves, quando planejadas, vai depender do nosso livre-arbítrio, da nossa reação, se elas vão acontecer ou não. Mas a bondade divina, mesmo quando a gente faz não acontecer, esse planejamento, como acontece aqui também com a gente, ele é reformulado, novas situações são geradas, para a gente aproveitar o máximo possível o tempo que a gente vai estar aqui no plano físico. Muitas vezes a gente tem planejado ficar aqui 80 anos. Só que com desregramentos, com vícios, com erros, com um monte de coisa que a gente faz que não era para estar fazendo, a nossa saúde física já
não vai passar dos 60. Pode esquecer que dos 80, nem pensar. Mas a bondade divina, nesse período, inúmeras situações vão surgir para a gente voltar aos trilhos. Mesmo que eu não possa ser um grande médico que eu estava planejando ser, porque eu não me esforcei, porque eu não estudei, porque eu preferi outras coisas, eu vou poder ser um bom motorista, um bom vendedor, vou poder ser útil à sociedade da mesma maneira. Eu vou conseguir algo acrescentar na minha personalidade da mesma maneira. Se eu não conquistei tudo o que eu precisava, alguma coisa eu posso conquistar e posso retornar ao plano espiritual de uma maneira melhor. Dentro desse planejamento, o que eu acho que é o mais importante a gente saber e a gente entender é que nunca, em nenhum momento, nada é, como o mestre garantiu, superior às nossas forças. O fardo a carregar, ele nunca é pesado demais. Então, se no nosso planejamento tem dificuldade, tem dor, tem sofrimento, tem problema, seja o que for, principalmente aqueles que independem da nossa vontade, independem da nossa escolha, você pode ter certeza que a gente tem condições de resolver, que a gente tem condições de suportar e logo, se possível, superar. A lei da causa e efeito, a reencarnação, não é uma lei conformista, não é para a gente se conformar com a dor, é para a gente se resignar com o problema, com a dor, com a adversidade. Resignar é eu saber que eu tenho que passar por aquele problema, eu vou passar por aquele problema, mas logo que possível eu vou mudar, eu vou resistir, eu vou transformar e vou crescer. A resignação é exatamente você aceitar o problema, não sofrer ou não se desesperar ou se revoltar pela situação que está passando. É saber suportar com coragem, com disciplina, com a determinação, sempre focado na mudança, sempre pronto para sair da situação logo que a possibilidade apareça, que a oportunidade surja. Dentro disso, a gente é capaz de suportar qualquer situação adversa e sabendo que o nosso desafio é esse, é crescer, é evoluir, é estar em paz com a nossa consciência. Jesus prometeu o reino dele para aquele que seguisse seus passos. Mas quando ele fez essa promessa, ele já deixou bem claro que não seria fácil, porque ele simplesmente disse: quem quer me seguir, que carregue a sua própria cruz. Não é a cruz do próximo, não é a cruz que Jesus carregou, é a própria cruz. Tudo aquilo que nós deixamos em aberto, que nós deixamos pendente, tudo aquilo que falta ainda para o nosso equilíbrio, para a nossa evolução espiritual, consequências dos nossos atos, das nossas escolhas, nos pertencem. É a nossa bagagem, é a nossa cruz. É isso que a gente tem que ter força para carregar, para tornar ela cada vez mais leve, cada vez mais suave, cada vez mais próximo ao ideal cristão. Lembrando que o ideal cristão, acima de tudo, de qualquer coisa, é o amor. Amor a nós mesmos, amor a Deus, amor ao próximo, amor ao inimigo, ao adversário. Tudo isso ligado com o objetivo de fazer a gente se tornar uma pessoa melhor, dentro da humildade, da simplicidade, dentro da capacidade de empatia, de nos colocar no lugar do próximo, procurar compreendê-lo dentro da situação que ele vive e não da maneira que a gente gostaria que ele fosse. O ideal cristão não nos pertence. O ideal cristão é de todos. Cada um está no seu caminho, cada um está no seu momento, cada um está na etapa reencarnatória, na etapa evolutiva que está vivendo. A gente tem que saber compreender qual é a minha responsabilidade no todo e respeitar ao próximo como a gente espera que o próximo também nos respeite. Fiquem em paz, fiquem com Deus
A gente vai seguindo no nosso canal, curtam, compartilhem. Espero que de alguma forma a gente possa estar ajudando vocês, porque é ajudando que a gente acaba sendo ajudado, é algo tentando passar em frente que a gente acaba abrindo a mente para receber mais, para crescer mais, e assim a gente vai indo. Fiquem em paz.